É nosso convidado neste jornal Rui Mergulhão Mendes, analista comportamental. Vamos fazer uma análise diferente ao debate de ontem. Vamos fazer com a ajuda, muito boa tarde, com momentos deste debate em fotografia. Vamos começar pela primeira fotografia de António Costa, que é uma fotografia do momento do debate em que está sob pressão. O que é que se está a passar aqui? Bom, é um momento em que Rui Rio pressionou para dar uma resposta sobre o que é que iria acontecer depois do dia 30, depois do dia das eleições. Costa andou ali há algum tempo a tentar fugir à questão, teve ali rodeios para dar essa informação e quando termina a informação temos esta expressão provocada por um maior nível, uma maior pressão cognitiva, uma maior pressão emocional, muitas das vezes com incrementos de stress que nos causam maiores níveis de cortisol, de produção de cortisol, que, entre outros efeitos, nos tem a fazer secar a boca e tendemos a massajar a boca com a língua para dois efeitos. Um deles nos acalmar, ser os lábios, uma extremidade nervosa, e com o massajar da língua acalma-nos, e, por outro momento, também pôr os níveis de umidade que a nossa boca normalmente tem. Portanto, uma evidente nota ou do momento de maior stress. De maior stress. Rui Rio com a mão à frente? Rui Rio com a mão à frente é um momento em que, podemos ver as imagens, sim, é um momento em que ele desafia António Costa, na outra imagem que vamos ver de seguida. E depois podemos voltar à anterior. A próxima imagem, peço a Regi que ponha a próxima imagem. Está de dedo em riste para Costa, utiliza estes gestos com alguma cadência, com alguma frequência. Não são bons momentos de comunicação quando nos dirigimos às pessoas. Podemos nós ter tendência inconsciente de nos afastarmos quando alguém nos confronta diretamente. Quando o faz ao seu opositor neste momento, vale o que vale, mas para o público, para a Câmara, não são bons momentos. De seguida, está aqui num processo de exaltação, porque fala dos tempos que o PS governou, desde 95, que só tiveram 7 anos fora do governo, ainda por cima sobre a Troika, e quando a jornalista tenta falar, mete a mão à frente, tipo, eu quero terminar. Portanto, são momentos típicos e um pouco já característicos daquilo que é a comunicação do Rui Rio, que deveria ter um maior controle emocional nestes momentos, de modo a não criar estas comunicações que lhe podem ser, ou que podem não ser favoráveis naquilo que é a nossa percepção enquanto espectadores, que estamos em casa, e telespectadores, no sentido de perceber, e podemos tender a perceber que aquela comunicação pode ser mais agressiva para o nosso lado. Nós assistimos aqui a um debate relativamente equilibrado no que diz respeito aos dados dos dois. Portanto, do ponto de vista comportamental, não falo de questões políticas nem económicas, mas comportamentalmente foi um debate relativamente equilibrado. Mas estavam os dois tensos? Como é que classificaria o estado de espírito de cada um? É interessante ver o debate, porque eles começam o debate relativamente mais calmos e, à medida que o debate vai avançando, vão agudizando aquelas tensões, vão-se começando a falar dos pontos mais fortes. Detectou um pico? Ali a meio, mais ou menos, quando se começou a falar, que se não estou enganado, das questões da saúde, foi quando as coisas começaram a andar pior. Não tenho a certeza, mas julgo por aí. Normalmente Costa consegue ter um maior controle emocional e não foge tanto para este tipo de registros. Acho que era um aspecto que Rio deveria trabalhar, mas do ponto de vista mental, não trabalhar na fisiologia, não trabalhar nos gestos, porque se nós não trabalharmos mentalmente os acontecimentos, os gestos não vão ser... Não conseguem acompanhar. Não são congruentes. Vamos à próxima fotografia de António Costa. Um bom momento de António Costa, quando os nossos gestos são congruentes com aquilo que nós estamos a dizer, existe um alinhamento e a mensagem torna-se fluida. Quando enumeramos 1, 2, 3 e damos essa indicação também do ponto de vista não verbal, nós percepcionamos muito melhor essa informação e quem está a ouvir percepciona melhor. Era uma coisa que Paulo Portas, por exemplo, fazia muito. Há muita gente que faz e há muita gente que o faz de forma natural, não tem que ser de treino, mas que são naturais. São bons momentos de comunicação e que enfatizam de certa forma e que dão qualidade àquilo que está a ser dito. Próximo, mais uma vez, um gesto de Rui Rio? Mais uma vez um gesto de Rui Rio que pode ser analisado. Podemos juntar já ao próximo. Podemos juntar já ao próximo porque eles são congruentes e são no mesmo momento. Uma altura em que Rui Rio diz que eu não quero governar para o futuro, e quando fala no futuro, as nossas mãos são muito, como é que eu vou dizer, muito verdadeiras a comunicar e podem-nos por vezes distrair. Aqui, quando ele diz que comunicar para o futuro e que a mão vai para diante, de facto ele tem aquela imagem mental do futuro e depois diz, na imagem seguinte, eu não tenho aqui um programa para governar só para amanhã, e o amanhã está aqui.
estes palcos com que nós definimos os nossos acontecimentos e ao fim e ao cabo que dão resposta à qualificação daquilo que nós mentalmente temos para os acontecimentos, levam-nos a perceber que aquilo que está a ser dito é credível, porque se houvesse aqui uma disfunção, imagino que ele dizia, eu não tenho aqui um programa para o futuro, eu tenho aqui uma coisa só para amanhã, mas que fosse tudo muito parecido, eventualmente aquele alinhamento não estaria. Agora, o futuro pode ser para a frente, pode ser para o lado esquerdo e o passado para o lado direito, mas não há uma regra. Temos é que o ter definidos em palcos diferentes e quando nós conseguimos também ilustrar isso para o ouvinte, é bom porque sabe que de facto o futuro está ali e que o presente está aqui, vincula de uma forma positiva e dá maior vivência à comunicação. Próxima imagem é o ecrã dividido em dois, com os dois protagonistas de ontem. Ok. Um momento aqui de uma expressão... Um bocadinho traiçoeiros estes frames. Uma expressão facial de raiva. Está-me a falar em frames. Deixe-me dizer o seguinte, as expressões faciais e as microexpressões ocorrem aqui, na maior parte das vezes, as micros, em questões de 1/5 de segundo. E estão muito congruentes com aquilo que são os nossos verdadeiros estados emocionais. Nós não conseguimos camuflar aquilo que são as expressões faciais. Elas aparecem-se espontaneamente na face. Por vezes... E ainda bem. E ainda bem. Por vezes camuflamos umas com outras. O sorriso serve imenso para nós camuflarmos. Quando vimos às vezes um sorriso descontextualizado, é tentar perceber o que é que aconteceu naquela face antes daquele sorriso. Porque é que ele está ali, o que é que ele está a encobrir. Aquela face, aquela fotografia que estávamos ali a ver é um momento de raiva, de uma muito maior tensão do Rui Rio. É um frame, mas deixe-me dizer, as microexpressões são de facto um frame que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Exato. Vamos passar ao próximo, António Costa. António Costa, uma foto também bastante interessante, que é um momento em que António Costa refere, e já tinha referido isto noutros debates, que a receita fiscal não é proveniente do aumento de impostos. É proveniente, sim, de maior contribuição da Segurança Social por força de criação de mais emprego. E esse é um momento onde ele se sente empoderado, onde ele sente prazer nisso. Aparece uma expressão facial de desprezo, apenas o puxar de um canto assimétrico da face, porque o desprezo está associado normalmente a sensações de superioridade. E como ele acha que aquele é um bom momento dele, que acha que foi bom, de facto, a receita fiscal ter crescido por força do incremento dos salários e não por cobrança de impostos, essa superioridade aparece expressa na face e o desprezo não deixa de estar ali patente nesse momento. Vamos avançar para a próxima, rapidamente, para passarmos às outras que são também muito interessantes. Ok, estamos a ver aqui. Expressões muito marcadas. Vamos a esta? Estamos a ver aqui um momento em que é confrontado por Rui Rio. Já não consigo contextualizar. É um momento em que ele está, de facto, a tentar pacificar esta zona aqui, a zona jugular, das zonas ricas em extremidades nervosas, onde nós, quando estamos sobre situações de grande stress, podemos ter tendência a afagar para nos acalmar. Muitas das vezes encontramos situações também parecidas quando as pessoas estão relaxadas e que vemos as pessoas neste gesto. Agora, temos que contextualizar, perceber se pode ser para um momento de tensão ou se pode ser para a pessoa estar relaxada e tranquila. Não me parece num debate político. É uma coisa para a liderança, ou outra. Normalmente, que para a liderança para a eleição do próximo primeiro-ministro, que ele seja ali descontrado. Não, é um momento de tensão, como é um momento de desconforto, tem tendência ali a acalmar-se e a pacificar-se. Vamos às próximas 4. Eu penso que podemos ir às duas primeiras. Esta, uma expressão facial de medo. Lábios esticados. Podemos ir já vendo a próxima? Esticados para trás, com olhos mais arregalados. É uma microexpressão, mais uma vez, de seguida de uma expressão, e elas são de seguida. Portanto, este frame é praticamente seguido ao outro, com lábios enrolados para dentro, momentos de maior tensão e de preocupação. O medo, quando falo no medo, não é falar no medo só na escala que nós estamos habituados. O medo é uma escala que, por exemplo, o receio, até ao terror ou ao pavor, está quantificada como medo. Ali é confrontado por uma situação, aliás, é ele que vai disputar aquela situação e quando acaba faz aquela expressão de medo e depois de seguida, pela pressão, lábios enrolados, maior tensão, a tentar conter emocionalmente aquilo que está a dizer. Vamos às duas últimas, de António Costa primeiro. Uma imagem de raiva expressa na face, semblante mais fechado. Não vou falar aqui tecnicamente nas unidades da ação da face, mas lá temos uns olhos semicerrados,
com uma tensão na boca, faça aquilo que está a dizer e, mais uma vez, não consegue dissociar o estado emocional. Se não estou em engano, neste momento é o momento em que Rui Rio confronta o António Costa sobre o SNS e que ele se sentiu, de facto, confrontado numa situação em que refere, foi precisamente 2 anos de pandemia, e está-me a referir uma situação dessas, portanto, sente-se quase insultado e, por sentir dessa forma, a raiva aparece expressa na face e não a consegue controlar. Vamos ver a última fotografia, se está, de facto, contente, Rui Rio. Pois não está de todo. Isto é um momento, lá está, são aqueles momentos que há pouco falávamos, um momento em que um sorriso está a encobrir uma outra emoção. E porquê um sorriso está a encobrir uma outra emoção? Quando nós temos um sorriso verdadeiro, os zigomáticos maiores e os orbiculares têm uma contração diferente daquela que se expressa aqui na face, apesar de aqui até poder ser bem, como é que vou dizer, bem camuflada ou bem enganada, se quiséssemos perceber. Mas o tempo, o offset e o onset da emoção são diferentes, ou seja, o tempo a que a expressão desaparece na cara e que nos desaparece podem ser sintomáticos e, neste caso, mostrar-nos se ela é verdadeira ou falsa. Se nós tivermos um momento de uma amplitude grande de sorriso, não passamos para o frame imediatamente a seguir para uma cara de poker face, para uma expressão facial neutra. E foi o que aconteceu. Rio está a ser confrontado, não quer mostrar de facto qual é o verdadeiro sentimento face àquele confronto, põe um sorriso, mas assim que acaba aquele sorriso, passa para uma cara normal e começa num ataque cerrado a Costa sobre aquilo que estava a ser discutido. Isto é uma análise ao frame, de facto, das expressões dos políticos num debate. As pessoas em casa apreendem isto de uma forma direta e clara, como a que está a descrever aqui? É uma boa questão. A grande maioria de nós conseguimos perceber, sabe a disfunção entre há qualquer coisa aqui que não bate certo, é quando nós percepcionamos no outro que ele nos diz uma coisa, mas nos está a comunicar outra. E nós registramos aqui, nós inconsciente registramos aqui uma incongruência, tipo, isto que me está a ser comunicado, há aqui qualquer coisa. Não sabemos é descortinar muitas vezes o significado disso. Com treino conseguimos, treino pessoas nesse sentido para serem cada vez melhores a descodificar essas mesmas expressões, mas sim, muitos de nós conseguimos determinar essas incongruências, não, muitas das vezes não lhes conseguimos atribuir os devidos significados, mas ficam os registros de que alguma coisa não está bem. Deixe-me só uma resposta muito rápida. Os políticos procuram os seus conselhos? Às vezes. Deviam procurar mais. Deveriam procurar mais no bom sentido, deveriam para procurar mais melhor. No sentido para comunicar. Deixe-me dizer, é uma boa questão. Dou formação a muita gente, já treinei muita gente no espectro político e empresarial, nunca treinei ninguém no mau sentido da comunicação e já recusei alguns trabalhos justamente por questões em que o fim poderiam ser o mais indicado. Muito obrigada pela sua presença neste jornal.